Salve, salve guys! Aqui quem fala é Brisa. Estamos de volta aí para mais um vídeo no canal de Biblioteca do Caminho Celestial. E sem mais enrolações, bora pro vídeo. E começamos esse capítulo com o velho Shang ao fundo cuspindo sangue de frustração com o ocorrido. O velho Mo, assim como o Shenbiru e o patriarca Wang, olhavam a cena irritados pelo ato vergonhoso, por ser um diretor de assuntos acadêmicos e ancião da academia, e já pensavam em revogar suas qualificações. Shang Bing se pergunta sobre o que aconteceu, incrédulo com a situação, enquanto que seu avô, olhando para cima, em meio à chuva que proporcionou a si mesmo, pensava: por quê? Eu estava com tanta raiva que cuspi sangue, mas me sinto tão confortável. Sinto que finalmente estou aliviando a tensão. Isso parece... E quebra seus pensamentos negando a situação, e chamava por nosso prota dizendo: não posso provar que não estava te suprimindo ao te dar um 0 na avaliação. Mas e quanto ao aluno que sofreu um desvio de Zenki? Ele estava na tua classe, certo? Como você explicaria isso? E nosso prota, percebendo a situação, apenas pensava: o Zhang Xuan original cometeu esse erro. Parece que não posso mudar isso. E gaguejava pensando na situação. Com confiança, o diretor continua: você não quer admitir? Sr. Baiu, vai encontrar o Zhao Yanfeng na classe do Lu Xun Laoshi e traga-o aqui. Conserva o Baiu ao fundo, acatando as suas ordens. E novamente os três, observando a cena, diziam: Lu Xun Laoshi é o professor estrela da academia Hongtian, certo? Sim, ele é o professor mais popular da nossa academia. Enquanto que o velho Mo: por que ele aceitaria um aluno que sofreu um desvio de Zenki da classe de outra pessoa? Observando a situação, Zhang Xuan refletia: de acordo com as memórias do dono anterior deste corpo, esse aluno parou de ir na minha aula depois que sofreu um desvio de Zenki. O Zhang Xuan anterior ficou tão envergonhado que desistiu dele. Mas como esse aluno acabou na classe de Lu Xun Laoshi? Ao passo que o ancião continuava com suas explicações sobre o ocorrido. Zhao Yanfeng sofreu um desvio de Zenki e perdeu seu cultivo. Ele estava prestes a abandonar os estudos, mas o Lu Xun Laoshi o encontrou e aceitou como seu aluno. Depois de meses de orientação e recuperação, os problemas desse aluno foram resolvidos. Ele alcançou o auge do reino Jushi e fará um avanço a qualquer momento. E essas palavras deixavam o patriarca pensando sobre. Lu Xun Laoshi não só ajudou um aluno que sofreu um desvio de Zenki, como também o ajudou a alcançar o auge do reino Jushi. Ele realmente merece sua reputação. Após algum tempo, o servo chega trazendo Zhao Yanfeng, e o jovem aluno se curvava saudando o ancião Shang. Iniciando o questionamento, o ancião perguntava a ele se ele conhecia nosso prota, mostrando a direção. E nosso prota, tranquilo, apenas encara o aluno. E encarando de volta, bufando, o aluno dizia que ele era seu antigo professor, Zhang Xuan. O diretor logo pergunta: ouvi que você sofreu um desvio de Zenki, enquanto ele era seu professor. Isso é verdade? E Zhao Yanfeng responde: é verdade. Felizmente o Sr. Lu Xun me salvou. Caso contrário, receita que eu teria me tornado um aleijado. Satisfeito com a resposta, o ancião olha para o velho Mo e a tutora e diz: Senhorita Huang, ancião Mo, vocês ouviram. Vamos deixar de lado a avaliação por enquanto. Cedo ou tarde, descobriremos o que é verdade e o que é mentira. Mas o fato é que ele fez um aluno sofrer um desvio de Zenki, e a vítima está bem aqui na nossa frente. Isso não é o bastante? O ancião Mo responde falando: a investigação deve continuar. Como professor, você fez seu aluno sofrer um desvio de Zenki. Isso por si só é o bastante para revogar sua qualificação. E a tutora Huang apenas observa, sem palavras. Chamando a atenção do nosso prota, o diretor o indaga se ele tinha o que dizer. Que essa era a hora de se defender, mas dependeria de Zhao Yanfeng aceitar seu pedido de desculpas ou não. Com um tom de deboche, nosso prota responde: me defender? Não. Eu fiz mesmo sofrer um desvio de Zenki. E ele olhava para o garoto pedindo para ele explicar o que aconteceu, achando que nosso prota estava negando. Vira então intrigado, percebendo que nosso prota admitiu, e pensava: isso foi rápido demais. Ele está tramando algo de novo? E virando-se para todos, nosso prota fala: é claro, admito. Fiz isso e devo admitir o que fiz. E o velho diretor, vendo a dimensão dos erros por parte do nosso prota, fala: isso é bom. Senhorita Huang, ancião Mo, vocês mesmos o ouviram, certo? Ele admitiu que fez o próprio aluno sofrer um desvio de Zenki. E ele não está mostrando nenhum remorso. Ele até parece orgulhoso. Esse tipo de pessoa não é qualificado para ser professor. Cortando ele, nosso prota diz: tá, isso não é grande coisa.
Você já é velho, mas ainda se anima fácil demais. Você não se preocupa que seu coração não seja capaz de aguentar e pare de funcionar? O ancião ficava muito irritado, que gritava falando que isso era um monte de besteiras sem sentido. Não dando atenção ao velho, olhando para o aluno, o prota disse: Zhao Yanfeng, você estava na classe do Luxun Laoshi agora, certo? Você provavelmente não melhorou muito. Pois bem, me mostre do que você é capaz. Com ele se perguntando sobre mostrar a Zhang Xuan do que ele era capaz, refletia: todos estão falando sobre você ter me feito sofrer uns vídeos em Ki, mas você está me pedindo para mostrar do que sou capaz? Que merda é essa? E a Sereia Taiyu, preocupada, chama por nosso prota. Zhang Laoshi, acho que seria melhor explicar a questão do desvio de Ki. E se... E o aluno que ouviu sobre o que a tutora disse, respondia a ela: já perguntei ao Luxun Laoshi sobre o método de cultivo do Zhang Laoshi. E ele disse que o método do Zhang Laoshi estava errado, e se alguém cultivasse daquela maneira, um desvio de Zenki seria inevitável. Cortando o papo, o nosso prota fala: chega de besteira. Só me mostre um conjunto de técnicas de punho primeiro. Deixe-me ver se você fez algum progresso. E a tutora vira para o aluno falando que ele podia fazer o que Zhang Laoshi pediu. Execute um conjunto de técnicas de punho. Zhao Yanfeng ajeita sua postura e começava a demonstrar sua técnica, avançando com velocidade, precisão e ferocidade. O ancião Mo e o patriarca observavam dizendo: ele ainda é jovem, mas tem um bom controle de força. Sua arte marcial também é habilidosa, ele tem um grande potencial. O velho diretor pensava que Luxun havia eliminado os efeitos do desvio de Zenki. Olhava o nosso prota se perguntando sobre o que ele pretendia com aquilo. Ao observar os olhos fechados de nosso prota, o velho fica estarrecido, pensando que Zhang Xuan pediu... Mas que porra! Você pediu para ele executar um conjunto de técnicas de punho, mas nem está assistindo? Qual é o seu problema? Ao fim de sua demonstração, o aluno pergunta ao nosso prota se isso era o suficiente. Lentamente, abrindo os olhos, o nosso prota dizia que sim. Isso era mais que o suficiente. O ancião Shang logo diz: certo, vamos parar de perder tempo. Como você admitiu que o Zhao Yanfeng sofreu um desvio de Zenki por causa dos seus ensinamentos, e ele mesmo pôde provar, você deve apenas se declarar culpado. Não tem necessidade de se incomodar. Nosso prota o cortando fala: calma aí. Como vocês estão pedindo por uma explicação, vou lhes dar uma. De fato, eu fiz ele sofrer um desvio de Zenki de propósito, deixando todos na torre embasbacados, perguntando se era mesmo intencional. Sorrindo, o ancião Shang diz: hahaha, está admitindo como professor você ensinou incorretamente de propósito e colocou seu aluno em perigo? Senhorita Huang, ancião Mo, agora não restam mais dúvidas, certo? E dessa vez era o ancião Mo que ficava sem palavras, e a senhorita Yu pensava: Zhang Laoshi, como você admitiu, não posso mais ajudá-lo, mesmo que queira. O jovem aluno frustrado, apertando seus punhos, dizia: me pergunto o que fiz para te ofender, que fez você tentar me matar. Você me ensinou errado de propósito, e eu sofri um desvio de Zenki. Por quê? E alheio à situação, nosso prota falava que ele ainda não tinha entendido, deixando Zhao Yanfeng mais irritado ainda, de sobre o que havia para se entender, pensando que nosso prota fez ter um desvio de propósito, e se era para ele entender sobre a morte. Virando-se para trás, nosso prota pergunta a Shenbiru e a ancião Mo se eles também não haviam entendido, ao ponto que eles pensavam espantados. Você o ensinou errado de propósito. O que há mais para entender? Entender o quê? Como você tentou matar um aluno? Com essa deixa, o nosso prota fala: tudo bem, já que ninguém entendeu, vou explicar. Esse aluno nasceu com meridianos bloqueados inatos, deixando Shenbiru intrigada, que refletia: isso não é um tipo de físico especial, mas uma doença. Esse tipo de pessoa recebe muitos nodos em seus meridianos e os em que não pode passar pelo corpo. Mesmo que possam cultivar, suas conquistas serão limitadas. O reino Jushi é o mais alto que poderão alcançar. Será basicamente impossível alcançarem o reino Dantian. O jovem então pergunta: eu nasci com meridianos bloqueados inatos? Impossível. Nunca senti nenhuma resistência quando cultivo. Não há como eu ter nascido com meridianos bloqueados inatos. Tendo sua atenção voltada ao aluno, nosso próton indaga de volta: sem resistência? Permita-me perguntar. Antes de sofrer o desvio de Zenki, você sentia falta de ar quando cultivava? Sentia seu corpo inteiro sendo rasgado por dentro quando coletava o Zenki? Deixando Zhao Yanfeng com um semblante desacreditado.
de como seu antigo professor sabia daquilo. E até mesmo Shenbiru e o patriarca olhavam prestando muita atenção. Falando alto, o ancião Shang chama a atenção de todos. Você está sendo irracional. Mesmo que Zhao Yanfeng tenha nascido com meridianos bloqueados inatos, o que isso tem a ver com o desvio de Zenki? E nosso prota o pergunta. É isso que acha? Então diga-me, quais são os sintomas de uma pessoa que sofre com o desvio de Zenki? Bufando, o ancião responde. Quando alguém sofre um desvio de Zenki, o poder em seu corpo sairá do controle e ele cairá em um estado enlouquecido. E tendo uma iluminação sobre o ocorrido, continua. Você está dizendo que estava tentando destruir os nodos e desbloquear seus meridianos ao fazê-lo sofrer um desvio de Zenki? E Huang Yu e o ancião Mo diziam incrédulos. Isso é impossível. Usar um desvio de Zenki para quebrar os nodos nos meridianos? Isso é loucura demais para ser verdade. Essa ideia absolutamente mudará o mundo de cultivo inteiro. E olhando para o aluno, o prota pergunta. Deixe-me perguntar então, depois do seu desvio de Zenki, você teve essas sensações de novo durante o cultivo? E Zhao Yanfeng refletia sobre. Durante meu cultivo no passado, sempre senti que meu corpo fosse explodir, depois dos desvios de Zenki. Essa sensação desapareceu. Antes, sempre pensei que fosse por causa dos ensinamentos do Luxun Laoshi. Será que foi por causa do Zhang Laoshi? E terminava respondendo que nunca mais teve tais sensações. E o nosso prota explica. O poder ficará enlouquecido e violento no seu corpo quando sofrer um desvio de Zenki, mas também pode ficar mais forte que o normal. Embora não possa resolver o problema dos meridianos bloqueados inatos, pode pelo menos aliviar os sintomas e fazer seu Zenki fluir mais suave. Eu estava tentando resolver esse problema oculto em você naquela época, então te fiz sofrer um desvio de Zenki. Virando-se, nosso prota continua. Poderia haver medidas de acompanhamento que tornaria seu cultivo mais fácil e te ajudaria. Mas você partiu sem dizer adeus e me tratou como um inimigo, deixando seu antigo aluno chamando por ele. O diretor Shang, com suas últimas contratações, falava que isso era besteira. É totalmente impossível. Além disso, mesmo que seja o caso, se tivesse explicado de antemão, Zhao Yanfeng definitivamente não teria ido embora. Olhando a ele, nosso prota diz. Por que você acha que o nome disso é desvio de Zenki? Porque a pessoa que sofre não pode controlar. Se eu dissesse a ele de antemão, Zhao Yanfeng poderia sentir medo e não ousaria assumir o risco. E ele o responde. Bom, não importa. Quão bom você pode estar falando. Ainda não prova que o desvio de Zenki pode aliviar os meridianos bloqueados inatos. Eu não acredito nisso. Confiante, nosso prota continua. Sei que é chocante, mas não importa se não acredita. Acabei de checar seu corpo. Você alcançou o auge do reino Jushi e está a um passo de avançar. Quanto tempo você acha que levará para fazer um avanço cultivando normalmente? E Zhao Yanfeng responde. Lu Laoshi disse que se eu cultivar calmamente, posso alcançar o reino Dantian em 6 meses. Observando a situação, o patriarca e Shenbiru ponderavam sobre a situação. O talento de Zhao Yanfeng é medíocre. Seria bom trabalhar duro para fazer um avanço em 6 meses, com os ensinamentos do Luxun Laoshi. Concordo com ele. Acho que o julgamento do Lu Laoshi é bastante razoável. Ao ver a resposta do seu antigo aluno, nosso prota diz que 6 meses? Isso era uma farsa. Confiante, nosso prota continua falando que poderia o ajudar a fazer um avanço em apenas 1 hora, deixando todos na sala perplexos. Falando, 1 hora? Impossível. Se em 6 meses já é difícil, agora ele está dizendo que pode fazer isso acontecer em apenas 1 hora? Vamos ver o que ele está falando. Olhando para ele, o ancião Shang diz. Cultivar não é tão fácil quanto comer ou beber. Não pode ser feito em pouco tempo. Tudo deve ser feito passo a passo com incontáveis acúmulos. Você nunca fará isso 6 meses de trabalho duro. 100 meses de trabalho duro. Mas agora está dizendo que consegue em 1 hora? Apenas sorrindo, o nosso prota o pergunta de volta. O quê? Não acredita em mim? Deixando o aluno pensativo. Ele usou o desvio de Zenki para desbloquear meus meridianos bloqueados inatos. Um professor que pode me ajudar a fazer um avanço com facilidade, ele provavelmente não está mentindo. Totalmente cabisbaixo já, porque tomou a decisão errada antes, né? Mas na época era certa. Consolando, o nosso prota diz que não o culpava, por não acreditar nele afinal. Ele sofreu um desvio de Zenki por causa dele. Mas se você perder essa oportunidade, terá que esperar 6 meses ou mais. E continuando em seus pensamentos, o aluno. Ele está dizendo a verdade sobre meus meridianos bloqueados inatos, mas me ajudar a avançar, isso é como um sonho. Mas se ele realmente for capaz de me ajudar a fazer o avanço em 1 hora, e fixando seus olhos em nosso prota, ele disse que queria tentar.
E nosso prota, com brilhantismo, já tinha chutado o balde, né? Já que todo mundo já viu, diz que ele não iria se arrepender. E começa a instruir o aluno, dizendo que era para ele sentar de pernas cruzadas e limpar a mente. Que ele iria usar agulhas de prata para ajudar seus acupontos a aumentar a concentração de Zenki. Que ele só precisa atingir o reino Dantian passo a passo, deixando o aluno concordando com ele. Se aprontando, sentando ao chão de pernas cruzadas como o prota havia dito, o prota lentamente começava a tirar uma agulha de seu paletó. Ao pegar ela, deixando na ponta de seus dedos, começava a canalizar o seu Zenki, perfurando então a parte de cima da cabeça do aluno. E ao perfurar, infundindo seu Zenki, ele começava a levar seu Zenki para o Dantian do garoto, fazendo assim ele explodir e ter um avanço para o estágio inicial do reino Dantian. Olhava sua mão perplexo, pois realmente estava circulando o seu Zenki de uma forma fenomenal, dizendo que conseguiu, em tão pouco tempo. E todos na sala ficavam indignados, tendo o mesmo pensamento. Sério? Ele o ajudou a fazer um avanço em pouquíssimo tempo? Estou vendo direito? Ele só o cutucou aleatoriamente com uma agulha. Como ele fez isso? Seu antigo aluno, então, se ajoelhando em frente ao nosso prota, agradecia a ele, pensando que tinha duvidado e insultado o Zhang Laoshi no começo, e o deixou para entrar na classe do Lu Xun Laoshi. Se tivesse a chance, definitivamente iria sair da classe de Lu Xun e voltar para a classe de Zhang Laoshi. O patriarca Ong também pensava. Eu lutei muito quando estava tentando avançar para o reino Dantian, mas olha para ele agora. Queria ter o Zhang Laoshi naquela época. E saindo de seus pensamentos, dizia resoluto. Zhang Laoshi, sei que o Ong Tao está apenas na média, mas se puder aceitá-lo, também posso ser seu aluno. Deixando os dois ao fundo indignados, né, com a audácia do cara. E Bai Shun, que se indignou com as palavras do velho, dizia a ele. Seu sem vergonha, está pensando em forçar o Zhang Laoshi a aceitar? Vocês dois ainda? Que sujeito mais sem vergonha. Olha para o nosso prota e então continua. Zhang Laoshi, ignore-o. Olhe para mim, já estou no auge do 5 Dan. Também quero ser seu aluno. Se sentir que não é apropriado que eu seja seu aluno, porque sou o jovem lord, posso abandonar meu título. Deixando os dois lá no fundo lá, e é perplexo, né? Porque foi mais audaz que o cara. Se tem uns mano desse aí do seu lado, pra que você ter inimigo, né, mano? Pra quê? Tentando correr da situação, o nosso prota só dizia que, bom, iria deixar isso para mais tarde. Olhava para o aluno que ainda estava ao chão e perguntava. Ainda acha que é difícil haver um desvio de Zenki, porque não sei ensinar? E Zhao Yanfeng então responde. Você estava tentando me ajudar. É minha culpa não ser grato. Por favor, me perdoe, Zhang Laoshi. Olhava para trás então para o ancião Shang e falava. Ancião Shang, você tem algo mais a me dizer? Deixando o cara sem palavras. E que pensava, não posso explicar a questão da avaliação. E agora até mesmo o aluno acha que deixá-lo sofrer um desvio de Zenki foi para ajudá-lo a cultivar. E ficava trêmulo do ancião. E nem deixando o cara começar a responder, o ancião logo corta. Tudo bem, poupe-se. Irei anunciar os resultados. Kaoshi Ong Laoshi difamou seu colega e sua moralidade como professor está corrompida. Como punição, sua qualificação de professor será revogada. Ao mesmo tempo, ele receberá 100 chibatadas do bastão abatedor de imortais. Como professor, Shang Bin enquadrou deliberadamente seu colega para ganho pessoal. Ele agora será suspenso para investigação posterior. E os dois ficavam ali, ó, ao chão. Mano, os caras vão mexer com o prota, cara. Pra quê? Ficaram a saga inteira aí fazendo merda no bagulho, só arrumando confusão. É desnecessário, né? E acho bem plausível a punição deles. E virando-se para o ancião, continuava. Quanto a Shang Shen, como ancião e diretor do escritório de assuntos acadêmicos, ele não só suprimiu o professor, como também o constrangeu. Ele até manipulou os resultados da avaliação de qualificação de professores. Por causa disso, ele será destituído de sua posição de ancião e diretor do escritório de assuntos acadêmicos. Relataremos esta união para punição mais tarde. E o ancião lá, que eu acho que esse aí é o mais burro de todos, né? Porque caiu na ladainha aí dos moleques mais novos, os mais novos fazer cagada tudo bem, mas esse aí é foda. Dizia que entendia. E caía ao chão pensativo, ó, como eu falei, só faz merda. Eu suprimo o professor e manipulei os resultados da avaliação de qualificação de professores?
Estou acabado, estou completamente acabado dessa vez. Tipo, o cara não fez uma parada, mas agora vai parecer que ele fez porque ele tava junto com os dois pirralhinhos lá, fazendo merda. E olhando para o nosso prota, o ancião Mo continuava. Zhang Laoshi, sinto muito por este incômodo. É negligência da União ter tais canalha entre os professores. E o nosso prota, sorrindo, dizia que estava tudo bem. Ter um ou dois ovos podres é normal. E já encerrando o assunto por ali mesmo, o ancião falava que iria voltar à União e cuidar desses assuntos agora, que daria um resultado justo ao nosso prota. E já saindo da torre, Baixun e Hang Yu falavam com o nosso prota. Zhang Laoshi, também devemos ir. Você vai me ensinar pintura e caligrafia. Enquanto que o nosso prota concordava. E um close final aí pros dois figurantes que só fizeram merda na série. E aí você ainda nem é o que vai apanhar, né? O outro que vai ter que apanhar se ferrou mais. Mas esses dois aí, um close final pra eles. E o episódio vai ficando por aqui. Sem mais enrolações, falou, tchau, tchau.